E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente voltou, né? Eu tava num hiato com o canal por conta de uns problemas. Problemas não, mas por conta de uns projetos que eu tava fazendo. Então eu meio que tive que dar um hiato no canal. Mas isso daí eu vou explicar no final do vídeo, porque, né, caso alguém queira saber, vai estar no final do vídeo. Mas hoje então a gente voltou. Em vez de ir refazendo Pokémons também, pra ninguém enjoar, claro que essa série não acabou. Mas em vez de refazendo Pokémon, nós vamos refazer capas de livros famosos. Obviamente essa série vai ser esse primeiro episódio, e caso eu seja muito bem recebido, a gente vai continuar, claro. Mas vale ressaltar que eu teria que ler os livros, eu teria que. Então demoraria um pouco mais para sair esses vídeos. Mas o próximo vídeo, com certeza, já que ele vai demorar um tempo, né? Ele vai sair com maior qualidade, ele vai sair com uma arte melhor, principalmente que eu vou voltar a treinar desenho, tô voltando a desenhar também. Então, o intuito é que eu melhore, né? E é isso, gente. Fiquem com o vídeo. Eu vou estar dando uma explicada do porquê que vamos refazer essa capa, do como que estamos refazendo essa capa. Eu acho que vocês vão gostar. E o livro desse primeiro episódio, um livro que eu tô lendo recentemente, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, que eu acho que vocês vão gostar muito. Então é isso, fiquem com o vídeo. Começando a arte então, pessoal, eu meio que pensei em como que eu ia começar, porque eu gosto muito do livro, e eu queria não dar um spoiler na capa, eu queria meio que, tipo, por exemplo, deixar a capa com uma dualidade, eu pensei em fazer eles no centro da capa, eu pensei de várias formas, mas eu queria deixar essa dualidade, porque o Príncipe Henry e o Alex, eles meio que são de países diferentes, são de contextos diferentes, eu queria demonstrar essa dualidade na capa, e uma das formas que eu encontrei foi realmente fazer meio que um olhando pro outro, meio que essa semi-silhueta, vou dizer assim, dos dois. E eu realmente gostei de como ficou, principalmente de que, tipo assim, eu queria passar essa ideia de dualidade e ter o título do livro separando eles, meio que mostrando que tem uma barreira, porque no livro eles têm essas barreiras sobre o relacionamento deles, sobre, por exemplo, o príncipe Henry, né, porque ele é da coroa e ele não pode ser gay, enfim, são várias coisas. E eu gosto muito de ter essas barreiras, assim, o livro trabalha bem essas barreiras, eu gosto muito. Então, meio que eu queria trabalhar isso demonstrando demonstrando que o título do livro fosse uma dessas barreiras. Porque Vermelho, Branco e Sangue Azul eu demorei um pouco pra pegar, só fui pegar depois de um tempo lendo, sim, depois de um tempo, depois também de ter visto o filme, que é vermelho, branco e sangue azul, porque é a bandeira da Inglaterra, se eu não me engano, bandeira dos Estados Unidos, alguma coisa assim, e o sangue azul por causa do Henry, mas tudo bem, gente, acontece, tá tudo certo. E, enfim, aí eu pensei em fazer essa dualidade. E nessa hora aí eu tava meio que tentando arrumar o olho, porque eu não sabia se fazer de olho aberto, se eu fazer de olho fechado. E eu não tenho o costume de fazer rosto sem silhueta, tá? Em um motivo pra me treinar, né? Uma coisa pra me treinar. Na verdade, eu não tô acostumado a fazer capa de livro. Eu gostaria muito de poder trabalhar em um dia em uma capa de livro. Não tô acostumado, tô aprendendo, né? Também, principalmente, porque, assim, existe uma certa, um certo tipo de design que você tem que estudar, umas coisas assim, pra fazer uma capa de livro muito da hora. E eu gostaria muito. Então, eu fiz com os meus conhecimentos poucos de design que eu tenho. Eu gostaria muito, por sinal, uma curiosidade. Gostaria muito de trabalhar com design. E. Bem, eu tô fazendo com os meus poucos conhecimentos, mas assim, eu tentei me dedicar muito. Eu tentei fazer de uma forma que me agradasse, porque eu tenho o livro, e vou dando um leve spoiler, me agradou, tá? Me agradou muito. Principalmente que eu vou querer, sim, fazer essa capa. Quem sabe eu não compro mais um livro só pra poder encapar e deixar essa capa guardada. Mas eu gostei muito, foi uma. Não vou mentir que foi uma experiência boa. E assim. Voltando pro desenho, eu tava meio que pensando em fazer o Alex, né? Que, pra caso alguém não saiba, o Alex, ele meio que é retratado com sangue latino, né? Ele tem sangue latino, então ele meio que tem que trabalhar duas vezes mais. É uma das coisas que faz ele odiar o príncipe Henry, que é tipo, pô, cara, tu é um príncipe branco, bonito, loiro, enquanto eu tenho que correr duas vezes mais que você. É, tipo, ele fala sobre isso no livro, eu acho isso muito da hora. É uma representatividade boa, não vou mentir, não é nada forçado. E, cara, então eu tentei fazer o quê? O Henry com umas características, eu vou dizer assim, mais. Vou dizer, por uma pessoa mais da Inglaterra.
Enquanto o Alex eu tentei puxar mais pra esse nariz, a característica pro nariz, pro queixo, que são características que eu percebo muito em pessoas latinas, principalmente quando eu fui pesquisar pra fazer uma referência pra esse desenho, eu percebi que pessoas latinas aqui, nós do Brasil, por exemplo, temos nariz muito marcado, e eu acho isso muito lindo, então eu falei, cara, eu quero passar isso pro Alex, porque eu acho que o Alex realmente deveria ter. E eu queria fazer o Alex olhando diretamente pro Henry, porque o Henry, ele meio que tem esses problemas internos que ele batalha, enquanto o Alex, ele já tá muitos passos à frente por conta do tipo de família que ele nasceu, no contexto que ele nasceu. Então eu falei, tipo, cara, eu vou fazer ele olhando pro Henry e o Henry olhando pra baixo, porque o Henry, ele tem esses problemas e tal de se aceitar, né? Então eu queria meio que fazer meio que o Henry não olhando diretamente pro Alex pra não remeter a isso. Mas assim, eu tô falando sobre isso aqui, mas no final, isso nem aconteceu, porque no final o Henry, nenhum dos dois, na verdade, ficou com o olho. Eu tirei o olho, eu só pensei em fazer a silhueta deles. E nessa hora foi quando eu tava preenchendo tudo com uma cor base. Nessa hora, assim, que eu tô pintando o Alex, o que que tava acontecendo? Eu tava meio que, tipo, pensando, pô, vou pintar ali com a cor base da pele e depois eu vou trocando. Só que na minha cabeça, o estilo de desenho não ia bater, porque é um livro tecnicamente meio adulto, eu vou dizer assim, porque ele fala sobre muitas cenas específicas, assim, cenas quentes, e ao mesmo tempo ele tem ali uma dose de seriedade às vezes, que eu acho que não combinaria com o livro fazer uma arte assim. Então eu falei, cara, eu tenho que trabalhar então uma forma de pegar essa arte que eu fiz e adaptar. Então o que que eu fiz? Eu fiz a silhueta deles, eu peguei uma cor base, que eu não vou usar na capa, essa cor base, e coloquei neles, né, essa silhueta, que vai me ajudar muito, por sinal. E bem, o que que acontece? É, Ao longo do desenho, ao longo da parte, principalmente da pintura, que foi, assim, não vou mentir, foi uma pintura rápida, foi uma capa rápida. Eu pretendo trazer mais livros aqui dessa série, caso eu seja bem recebido, porque eu tô voltando a ler, eu gosto muito de ler, só que eu leio muito livro de autoajuda, então se vocês tiverem alguma recomendação de livro, tiverem alguma recomendação de alguma coisa pra mim ler, pode mandar aqui nos comentários, pode ser até uma HQ, um quadrinho, não sei, um mangá. Assim, eu leria fácil. Só que vocês têm que entender também, né, que demoraria um pouco, porque eu teria que ler o livro, eu teria que pegar umas referências pra colocar na capa, enfim. Enfim, aí se vocês perceberem, né, eu tô colocando essa borda. E essa borda é meio que aquelas proteções de livro antigas, sabe? Por sinal, eu tô me inspirando muito na Mika Seur. A Mika Seur, ela já fez isso em algum refazendo capas. E realmente peguei essa ideia porque eu falei, cara, realmente eu acho que aqui combinaria. Eu não vou mentir que deu um charme a mais, porque eu tava querendo dividir a capa em vermelho, branco e azul, porque é o título do livro. E eu queria meio que fazer a capa com um fundo rosa, que nem o original, porque eu não queria fugir da original. A original já é perfeita, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou botar aqui na edição, em comparativo das duas, né? Mas a capa original, ela é perfeita, ela é uma capa muito boa. Ela já passa tudo que o livro vai ter. Principalmente que eu acho muito fofinho, porque, por exemplo, o Alex está se apoiando na letra A de Sangue Azul. E o Henry, ele tá ali, sabe, tipo, posudo, assim, ele tá meio que sempre com essa coisa séria. E eu acho essa capa que ela passa tudo que o livro já vai remeter. Só que o Refazendo Capas não é pra melhorar, não é pra criticar a capa original. Muito pelo contrário, é realmente fazendo a capa na minha concepção, porque eu quero aprender a fazer capas, eu gostaria de mostrar isso pra vocês, gostaria que vocês me acompanhassem nesse processo, nessa evolução, né? E então eu queria meio que refazer a capa de vermelho, branco e sangue azul por ser um livro que eu tô relendo, né? Por ser mês do orgulho. Recentemente foi Dia dos Namorados, né? Acho que esse vídeo vai sair num domingo. Então, tipo, há 3 dias atrás foi Dia dos Namorados e tal. Falei, cara, eu realmente acho que poderia ler um livro mais fofinho, um livro de romance. Porque, como eu falei, normalmente eu leio muito livro de autoajuda. Autoajuda que eu falo é livros sobre, por exemplo, a coragem de ser imperfeito, poder do hábito, a gente mira no amor, acerta na solidão, os livros mais assim. Que eu não vou mentir que são livros muito bons, recomendo. Eu só não refaria a capa deles aqui porque são livros meio didáticos, né? São meio que, assim, a capa não tem uma arte, uma coisa, nossa, bonita. É realmente só o título do livro ali pra você comprar, ler e, enfim, tirar algo da leitura. E bem, aí vocês já estão vendo que eu separei a capa nos tons que eu falei, né? Que é vermelho, branco e azul.
E eu tô fazendo agora um sombreado porque eu achei que essas silhuetas ficaram muito cru. Eu achei, tipo, gente, essa silhueta tá faltando alguma coisa, cara. Aí eu decidi, então, arrumar a silhueta e botar umas meio que um tchan, botar um tempero. Que foi, por exemplo, no Henry eu botar a coroa, enquanto no Alex eu botar o cabelo dele, porque é uma característica latina. Eles ressaltam também o cabelo do Alex, muito principalmente no início do livro, quando eles estão passando as características, estão passando, tipo, a reportagem, ai, fulano é o favoritinho. Então eles meio que ressaltam esse cabelo do Alex, e eu não vou mentir, é um cabelo muito bonito, principalmente na adaptação do filme. Ficou perfeito o ator, os dois atores ficaram perfeitos, tem química, tem. Nossa, a adaptação do livro tá perfeita. O Prime Video ele acertou muito, eu acho que foi uma adaptação muito bem feita mesmo. E, enfim, aqui a gente já tá quase finalizando, né? A gente ainda vai colocar o título, claro. Mas aí o que que eu pensei? Eu pensei em fazer meio que uma mini borda, porque eu pensei em fazer algo que remetesse aos Estados Unidos. Então eu fiz o quê? Nova York. Eu tentei remeter a Nova York na minha cabeça. Eu falei, Nova York, você, Nova York é isso, vai em Nova York. E eu tentei remeter à Inglaterra. Então eu tô fazendo meio que essa mini arte embaixo. E essa mini arte meio que vai ficar semi-transparente para não se destacar muito. Mas vai ser um detalhe que eu pensei até em colocar uma textura nessa parte. Porque o título do livro ele tem uma textura, né? Só que eu pensei, cara, bem que poderia botar uma textura nessa parte aí, nessa parte do rodapé. Porque eu acho que ficaria muito lindo, ficaria muito perfeito. Tipo, na minha cabeça, você passando o dedo ali, você vendo brilhando, você vai falar, caramba, tem isso. E, enfim. E também eu não queria encher a capa de referências do livro, porque já a capa original já não tem isso. E a própria contracapa também já não tem isso. Então, a própria contracapa, na verdade, do Vermelho, Branco e Sangue Azul é meio que só um resumão do livro escrito. Então, tipo, não teria muito que eu pensar pra fazer essa capa. Essa contracapa, quer dizer. Mas, cara, ficou muito lindo, ficou. Eu gostei, eu teria muito essa capa. Aqui então a gente já começa com o Photoshop, né? Porque eu tinha que botar meio que o título, né? E assim, eu não queria usar a fonte do vermelho, branco e sangue azul, porque primeiramente eu sou meio Neandertal pra mexer algumas vezes no Photoshop. Eu só sei de algumas coisas do Photoshop, que eu fiz um curso muito rápido uma época. Mas eu não queria botar a mesma fonte porque eu acho que não ia combinar. Porque eu acho que a fonte de vermelho, branco e sangue azul é uma fonte muito linda, perfeita essa fonte. Mas eu queria meio que fazer diferente. Eu tinha tentado baixar uma fonte, mas não tinha ido. Então eu falei bem assim, cara, eu vou ter que pegar uma fonte do próprio Photoshop. Se vocês até quiserem me dar uma dica de como baixar a fonte no Photoshop, por favor, me ajuda. Mas eu pensei em usar uma fonte do próprio Photoshop que me remetesse à fonte original, claro. E esse sou eu, né, tentando mexer na fonte, tentando aumentar a fonte, e eu não tô conseguindo, eu tô me matando, ó, eu tô me matando. E eu tentei pegar uma fonte que remetesse a vermelho, branco e sangue azul, mas ao mesmo tempo não saísse do que eu queria. Que seria realmente, né, ter que seria realmente, tipo assim, meio que ser uma fonte meio que criativa, só que ao mesmo tempo séria. Eu queria pegar uma fonte mais ou menos assim, uma fonte mais que ficasse em cima do muro, não mirasse pra nenhum lado e não mirasse nem pra outro, assim, ela fosse uma fonte meio neutra. Então aí é quando eu começo a colocar já o título e, gente, o espaço ficou perfeito, ficou da maneira que eu imaginei, porque eu pensei em escrever vermelho em cima, branco, já que é uma palavra menor, ali entre eles o E separado e o sangue azul embaixo. E coube certinho, ficou perfeito, eu não precisei mexer em nada, eu fiquei com muito orgulho de mim. E, cara, sei lá, é meio difícil explicar a minha sensação de satisfação com essa capa. Porque é a primeira vez que eu faço uma capa de um livro, eu sempre quis, como eu falei. Então, eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Eu fiquei muito feliz que eu percebi que eu evoluí, né? Eu trabalhei e tudo mais, essas habilidades de desenho e tal. Tô voltando a treinar, né? Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. E, gente, eu vou mostrar agora o resultado pra vocês. Agradeço a todo mundo que tá aqui. E no final do vídeo eu vou também dar uma palhinha de algumas coisas que eu tô fazendo no meu perfil do Twitter, do Instagram, para caso vocês queiram acompanhar. É isso, obrigado. Me passem recomendações de livros, por favor. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também tenham ficado felizes que nem eu. E até a próxima.
Bem, pessoal, assim que ficou a capa, né, eu percebi até do erro, porque né, eu tava tão corrido, né, eu fazer e tal desse vídeo, por conta que eu tô fazendo commission, né? Então, pra caso alguém queira encomendar comigo, eu tô fazendo icons e emotes no meu perfil do Instagram e do Twitter, que eu vou deixar aqui na descrição. Tá tendo commission, se vocês quiserem encomendar lá, tá num preço super barato, super acessível. Obviamente é uma arte um pouco mais simples, claro, mas é uma arte que vai ajudar vai ajudar vocês, dependendo do intuito. Os emotes, por exemplo, eu gosto bastante deles, mas eu gostei bastante do resultado final dessa capa, eu gostei bastante de como que o vídeo ficou. Eu gostei bastante de estar voltando com o canal, e agora dessa vez é pra valer, porque eu tava meio que, pra quem não sabe, pra quem não tava me acompanhando, eu tava participando de um projeto que eu ia apresentar uma palestra, então eu tive que ensaiar por 2 meses, tive que estudar por 2 meses com o grupo que eu tava, e enfim, aí meio que eu tive que dar um hiato no canal porque eu tava enlouquecendo, eu tava perdendo cabelo, já tava ficando calvo, aí eu fiquei tipo, mano, não dá pra desenhar, não dá pra fazer nada, aí eu fiquei tipo, mano, não dá pra fazer nada, que ódio, e enfim. Agora eu voltei, agora já tá tudo terminado, a gente apresentou, deu tudo certo. E eu agradeço a todo mundo que está encomendando commission comigo. As commissions tá as regrinhas lá nos meus perfis. E bem, gente, agradeço a todo mundo que assistiu, todo mundo que chegou até aqui. E é isso, galera. Até a próxima.